fazer? Você tem um e-mail da Paula aqui? Tenho. Esse aqui. O que você vai fazer? Mandei também no grupo que o pessoal perguntou. Ah, tá. É isso mesmo? Não, não é esse não. Olha esse, peraí. Mas o pessoal mandou naquele também. Não, é que aquele é outro. Está ok, falaram aqui. Gente, a imagem tá boa, o som. Quem tiver conseguido entrar, eu acabei de enviar um novo link, houve um problema com o link anterior. Alba, Evandro, Bruno, que já entraram, a imagem tá boa, o som. Vou esperar mais um pouco para as pessoas poderem conectar novamente. Tem 14 pessoas. Então, Pessoal, 14. Quem responde? pronto, acho que... Uhum. Eu acho que as pessoas já estão entrando, vamos esperar só mais uns minutinhos que começamos. Mais uns 2 minutinhos, eu estou enviando o link para algumas pessoas que pediram, para a gente começar. Só mais um minutinho aqui, pronto. Pronto, gente, então vamos lá, depois desse susto, o YouTube me mandou uma mensagem dizendo que é uma violação de direitos autorais, e enfim, não sei o que houve, mas deu tempo, né, de fazer outro link para a gente começar. Então, boa noite a todos, né, vamos lá começar a nossa discussão de hoje. Eu gostaria de, primeiro, passar alguns avisos, né, dar alguns avisos a vocês. O primeiro aviso diz respeito a... É Bruno, quem sabe, pode ter sido Miller mesmo, né? O primeiro aviso diz respeito ao e-mail que Flávia mandou, né, convidando a todos para uma discussão que vai haver amanhã no Facebook da Pola Internacional, na página do Facebook, na página da Pola Internacional no Facebook, sobre um texto de Flávia que se chama O Rechaço ao Pensamento, né? Vai ser uma discussão entre Flávia e Karina, né? A partir desse texto, todos estão convidados para participar. Acho que às 20 horas, né, Flávia? Depois, se você puder pôr no chat, mas já acho que é às 20 horas. Uma outra coisa que eu queria dizer a vocês é que nós aqui da Pola Brasília, nós temos uma página também no Facebook criada há pouco tempo, né? Então, talvez vocês não saibam ainda. Então, é interessante que vocês acessem, porque nós estamos sempre colocando... sim, Flávia disse que é às 20 horas mesmo, né, a discussão de amanhã,
no Facebook, na página de Facebook da Apolo Internacional. Então nós temos essa página da Apolo Brasília, em que nós colocamos todas as atividades que acontecem nas várias Apolas, né? Na Apolo Brasília, Apolo Salvador, tem Apolo também na Itália, Apolo Buenos Aires, né? Então, é uma maneira de vocês ficarem informados das atividades, inclusive das atividades que são gratuitas, que têm acontecido no Facebook, no Instagram, né? Então, sempre bom dar uma olhadinha lá na página da Apolo Brasília. Também uma outra coisa para lembrar vocês é que há uma página da internet da Apolo Internacional em que também tem todas as atividades que estão acontecendo em todas as Apolas, tá? Então, para vocês se manterem a par do que vem acontecendo, para que vocês possam participar das discussões. Bem, então vamos lá para o nosso trabalho de hoje. Para começar, eu gostaria muito, né, de agradecer as perguntas que me foram enviadas, que foram feitas durante a discussão há 15 dias atrás, e que foram enviadas a mim durante essas 2 semanas, porque, inclusive, eu estou aqui, está ventando muito, eu estou prendendo aqui os papéis para que meu texto não voe, né, e, inclusive, foi a partir dessas questões, né, que eu formulei a minha fala de hoje, né, porque eu tinha pensado em hoje já ir para um outro caminho, eu já ia começar falando muito em torno do funcionamento da cadeia significante a partir do texto da carta roubada, mas a partir das questões que foram feitas, das questões que me foram enviadas, eu decidi reformular, tomei um outro caminho, acho que vai ser uma discussão interessante a de hoje, mas a partir exatamente da participação de vocês, né. Então, hoje o meu texto, ele vai se dividir em 3 partes, né. A primeira parte é uma introdução, depois nós vamos trabalhar a noção de estrutura, depois nós vamos trabalhar o conceito de imissão, de outridade e a noção de sujeito, e por último, o conceito de repetição e uma breve introdução à lógica da cadeia significante, tá? Então, eu vou começar com uma citação que eu mandei a vocês, interessante que vocês tenham, né, as citações à mão, que é uma citação do texto A Coisa Freudiana, né? Lacan nos diz: o que a concepção linguística que deve formar o trabalhador, no caso o trabalhador é o analista, em sua iniciação básica, lhe ensinará a esperar que o sintoma comprove sua função de significante, isto é, aquilo pelo qual ele se distingue do indício natural que esse mesmo termo comumente designa na medicina, né? Então, o significante, para a psicanálise, no sentido lacaniano, ele não é um indício natural, né? Ele não é algo dado e que já traz um significado a priori. E, para satisfazer a essa exigência metódica, ele, o analista, se comprometerá a reconhecer-lhe o emprego convencional nas significações suscitadas pelo diálogo analítico. Diálogo cuja estrutura tentaremos formular. Mas essas mesmas significações ele as tomará como só podendo ser apreendidas com certeza em seu contexto, ou seja, na sequência constituída para cada uma, pela significação que remete a ela e por aquela a que ela remete no discurso analítico, né? Então, eu achei essa citação ótima para começarmos o nosso trabalho de hoje, porque ela traz, é um texto de 1955, né? Mas ela já traz elementos preciosíssimos, né? Para o que a gente está trabalhando e para o que a gente está pensando. Ela traz o ponto de que o significante, primeiro, né? Até lembrando da nossa discussão passada, nem todo sintoma é psicanalizável, né? Então é preciso que o analista guarde para ver se é possível que esse sintoma tome um valor, tenha uma função de significante, e isso não é natural, né? Como a medicina toma, por exemplo, o sintoma, né? Esse sintoma, enquanto significante, ele está inscrito num campo que é o campo do diálogo analítico, que tem uma estrutura, né? E cujas significações vão ser tomadas dentro do contexto de um processo de análise, ou no contexto de uma sessão de análise, né, na sequência constituída para cada uma.
tá? Então, é a partir dessas premissas que nós vamos nortear praticamente tudo que vamos discutir hoje, né? Então, antes de começarmos propriamente o que eu preparei para hoje, eu gostaria de retomar alguns pontos da nossa última discussão. 5 pontos, na verdade. O primeiro, do que nós discutimos da vez passada. Primeiro, para Saussure, trata-se de uma lógica do signo. Para Lacan, trata-se da lógica do significante. O que quer dizer que, para o primeiro, um signo articula-se a outro até que tenhamos a significação de uma frase, de um texto. Para Lacan, um significante se articula a outro. Então, nós já vimos isso bastante. Então, para Saussure, é um signo articulado a outro signo. Para Lacan, é um significante articulado a outro significante. Sempre lembrando que um significante em si mesmo não significa nada. Segundo ponto. O conceito de representação de Freud implica considerar que os fatos existem por si, numa materialidade e consistência que são pré-linguísticas. O que nos traz a questão do inefável ao pensarmos que a linguagem não seria capaz de abarcar, de dizer tudo de uma lembrança, de uma sensação, de um acontecimento. Resta algo, portanto, segundo a lógica freudiana, de indizível, que é associado aos motivos do padecimento. Então, é a esse indizível, é a esse não abarcado pela linguagem, segundo a lógica freudiana, que é atribuído os motivos do padecer. É o que os pós-lacanianos costumam chamar de gozo de real. É a lógica do não poder dizer, como se houvesse uma certa precariedade ou insuficiência da linguagem. Já Lacan, nosso terceiro ponto, quando sustenta que não há realidade pré-discursiva, essa citação do Seminário 20, que eu passei para vocês, vai em sentido contrário e inaugura o pensar que a fala do paciente funda existência, quer faça referência ao passado, ao presente ou ao futuro. A fala de hoje cria o passado com que podemos trabalhar, é o tempo circular. Do que não se fala é daquilo que não está inscrito naquela cadeia significante. Então, não se trata do indizível, se trata daquilo que não está inscrito. É disso que não se fala na lógica lacaniana. Com a teoria do significante, o referente é algo que se constitui a partir da existência mesma do significante, e não antes. É a lógica do impossível de se inscrever, que será justamente chamado de real por Lacan. Nós discutimos o conceito de real da vez passada. O significante lacaniano, mais um ponto, é efeito da manobra do analista, quando este não considera, naquilo que escuta, os significados que poderiam estar atrelados a palavras, gestos, silêncios que comparecem numa análise. Lembrando que, embora seja muito comum, até quando a gente dá exemplo, a gente sempre fala de palavras, né? Mas o significante, ele não necessariamente corresponde a uma palavra, né? Ele corresponde a algo, na maioria das vezes palavras, de fato, né? Mas pode ser um gesto, pode ser um silêncio, né? Pode ser um trecho de um sonho, né? Aquilo que aquilo a que o analista não atribui um significado de antemão, né? Então, há um efeito de significante. E o último ponto, que é o que nós vamos relembrar e trabalhar hoje, é que o significante funciona de uma maneira estruturada. Não se diz qualquer coisa, não se diz qualquer coisa de qualquer jeito. É trazido por Lacan como inseparável da noção de estrutura, definida por ele como um grupo de elementos formando um conjunto covariante. Ao mesmo tempo que toda língua é completa para significar tudo o que um falante precisa e queira comunicar, que é o conceito de bateria de significantes, ela inclui em si mesma a falta, tesouro de significante. Sendo assim, cada língua é um todo não completo. Isso nós vamos discutir hoje. Então, vamos lá para a primeira parte, né, do que eu preparei hoje, que é a noção de estrutura. Bem, então, vou começar trazendo uma citação daquela conferência de Baltimore,
acerca da estrutura como emissão de outra-idade, eu enviei a vocês, né? Depois a gente vai discutir um pouco o título dessa conferência, que é, na verdade, a nossa segunda estação de hoje. Já que estamos falando sobre estrutura e o inconsciente está estruturado como uma linguagem, o que significa isso? Propriamente falando, é uma redundância, porque estruturado e como uma linguagem, para mim, Lacan, significam exatamente o mesmo. Estruturado significa minha fala, meu léxico, etc. O que equivale a uma linguagem. Então, é muito clara essa citação nesse ponto de que a própria noção de estrutura de Lacan, né, corresponde à linguagem. Né? Então, quando ele diz que algo está estruturado, só pode ser como uma linguagem, né, de acordo com o que ele está propondo. Então, vamos pensar um pouco, né, nessa questão da noção de estrutura. A noção de estrutura, tal como foi tomada a partir dos textos de Lévi-Strauss, tem sido utilizada pelas ciências humanas para entender a economia de distintos povos, mitos, sistemas de parentesco. O objetivo último do método estrutural, segundo propõe este autor em Antropologia Estrutural, é extrair constantes que sejam recorrentes em outros lugares e outras épocas. Teve seu auge nos anos 50 e deu lugar a numerosos aportes no campo da antropologia, linguística, literatura e psicanálise. Sua presença dentro dessas disciplinas entrou em franco declive ao final dos anos 70. Na atualidade, é um tema, estrutura, que nas investigações dos analistas foi deixado um pouco de lado, dando lugar a outros, mais relacionados ao último período do ensino de Lacan. Né? Então, hoje a gente vê uma prevalência nos textos produzidos pela comunidade psicanalítica, né, a temas como Santome, Real, enfim, né, o que foi trabalhado por Lacan mais para o final, né, mais para o final do seu ensino. Sem dúvida, a noção de estrutura como suporte formal da função e da eficácia simbólica nos permite seguir argumentando racionalmente a favor de uma prática que alivia o sofrimento humano através da palavra. Em uma época onde a causa do padecimento é tratada cada vez mais no campo da neuroquímica, com tratamento farmacológico, por vezes até exclusivamente com tratamento farmacológico. Corre-se o risco de embarcar numa crescente biologização, em que o real e mais autêntico de cada um seria o seu corpo biológico e o que dele provém. O corpo biológico seria, em última instância, a expressão do humano em si mesmo, o que está longe da proposta de sujeito com que trabalhamos em psicanálise. O que é proposto por Lacan é a hierarquização da articulação, linguagem, laço social, como fundante tanto do parlética, fala ser, quanto de uma clínica do significante. Temos, então, a proposta de tomar o inconsciente como estruturado, como uma linguagem, a psicanálise como discurso e o discurso como laço social. Nossa maneira de pensar a questão é no campo da subjetividade. A nossa maneira de pensar a questão humana é no campo da subjetividade. Isso também é o que vai nos permitir entender de que modo estamos trabalhando com a noção de estrutura. Outro dos argumentos que permitem sustentar a necessidade de nos determos nessa investigação acerca desse conceito de estrutura, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma pequena justificativa de por que é importante que nós nos detenhamos sobre o conceito de estrutura, né? Então, que eu fui olhar o chat, eu me perdi um pouco aqui. Então, por que é importante por que é importante pensarmos sobre o conceito de estrutura, né, em psicanálise, na psicanálise lacaniana, que nem é um conceito que recentemente vem sendo assim tão trabalhado, né? Por quê? Primeiro, porque ele é um conceito que funda a lógica de Lacan, né, no sentido da lógica do significante, da lógica, né, da linguagem, do inconsciente estruturado como uma linguagem, e um outro argumento, que é o que eu vou colocar agora, é
a maneira de trabalhar, a possibilidade de trabalhar a obra de Lacan da mesma maneira que trabalhamos os textos de uma análise. Quer dizer, seguindo a lógica que indica o trabalho com a estrutura. E que lógica é essa? Buscando correlações e oposições entre os termos da teoria. Então, além da lógica estrutural ser uma lógica da análise no sentido do tratamento psicanalítico, também é uma forma de tomar a teoria lacaniana. Então, como consequência disso, todos os conceitos teriam valor em relação a outros, independentemente do momento cronológico em que se situem no ensino de Lacan. Desse modo, não desconhecemos o avanço que Lacan foi realizando em seus desenvolvimentos, senão que esta modalidade de trabalho se opõe a outras que tomam uns conceitos como superadores de outros em termos de uma progressão do menos avançado ao mais avançado. Lógica que, obviamente, leva a concluir, então, que o último é o melhor, né? Então, há uma lógica corrente de que, bem, vamos ler o último Lacan. Então, é o último seminário, como se aquela fosse a última palavra. E o que eu estou trazendo é que essa maneira de tomar a psicanálise, não só no tratamento psicanalítico, como também no estudo dos textos de uma forma pela via da estrutura, né, nos permite não desprezar, né, o que foi dito antes em detrimento do que foi dito depois, né? Todos os elementos são tomados na relação em que eles têm um com o outro, inclusive na teoria. O trabalho de leitura em uma análise, então, poderia ser pensado a partir das seguintes coordenadas. Por um lado, o descolamento do material em relação ao tempo cronológico, né, em diacronia, sessão por sessão ao longo da flecha do tempo, o relato da história do paciente com a lógica do presente, passado e futuro. E, por outro, o estabelecimento de correlações, repetições, oposições, independentemente do momento cronológico em que tenham se dado. Pode ser que o analista ponha em relação algo que o paciente disse na primeira entrevista com algo que disse depois de 1 ano de análise. Ou um texto sobre a sua infância em relação a um texto escrito sobre o seu momento atual. Então, esse é o trabalho lógico, né? O analista vai em busca da relação entre os termos, né? Ele vai tentando montar junto com aquela pessoa, né? Não é um trabalho, é uma dupla, de certa forma, né? Que está em um trabalho analítico, é mais que uma dupla, mas enfim, né? Depois a gente pensa isso melhor. Me perdi. Enfim, então é uma dupla, né, que está em análise e que vai tentar trazer a lógica do funcionamento, né, daquela pessoa que está em análise, né, e que, a partir dessa lógica de pensar dessa maneira, né, pela via da estrutura, né, nada impede que um analista retome algo que foi dito na primeira entrevista. Da mesma forma, não há problema algum que se faça relação entre o que Lacan escreveu no seminário 23 com o que ele disse no seminário 1, né? Com o que Lacan escreve no texto, por exemplo, da Carta Roubada, que é um texto que nós vamos trabalhar, que é o primeiro texto dos escritos, com um texto de 10 anos após, né? Bem, mas afinal, né, esse então seria o trabalho lógico, né? Mas, afinal, a que nos referimos quando falamos de estrutura na obra de Lacan? Né? Como é que ele vai trazendo esse conceito para o seu pensamento, né? Para o pensamento que Lacan desenvolve? Em princípio, na medida em que Lacan fala de linguagem e de estrutura, ele não está se referindo somente, né? Ele não se refere somente à língua que falamos, mas sim à ordem simbólica. Desde o início do seu ensino, ele convoca os analistas a estudarem essa última, justamente a ordem simbólica, né? Então, vou trazer a citação que é do Função e Campo da Fala, de 1953. Pois a descoberta de Freud é a do campo das incidências na natureza do homem, de suas relações com a ordem simbólica, e do remontar de seu sentido às instâncias mais radicais da simbolização no ser. Desconhecer isso é condenar a descoberta
freudiana, ao esquecimento, à experiência, à ruína, né? Faltou freudiana aqui. Então, ele traz desde o início do seu ensino, esse texto é bem inicial, isso de que precisamos estar atentos, né, às relações do homem com a ordem simbólica. Além disso, na definição de Lacan, que vamos resgatar da nossa última discussão, aquela do seminário 3, se encontram presentes os seguintes elementos: a ideia de conjunto e a dos elementos que se definem pelas relações no que se chama de covariância, né? Então, nós temos a ordem simbólica, nós temos a ideia de conjunto e nós temos a ideia de elementos que se definem pelas relações de relação de covariância. Nós vimos isso na nossa última discussão, né? Trazendo novamente essa citação, a noção de estrutura merece por si mesma que nela nos detenhamos. Tal como a fizemos funcionar na análise, ela implica um certo número de coordenadas. E a própria noção de coordenada dela faz parte. A estrutura é, em primeiro lugar, um grupo de elementos formando um conjunto covariante. Eu disse um conjunto e não a totalidade. No fim das contas, ao olhá-las de perto, a noção de estrutura e a do significante aparecem inseparáveis. O termo trabalho lógico que usei há pouco é de fundamental importância para não perdermos de vista as consequências que podem ser extraídas do mesmo para a prática analítica. É claro que Lacan, na medida em que nos conduz a estudar a função simbólica, sob a égide do método estrutural, quando fala de linguagem, também fala de lógica de combinatória. Basta nos atentarmos às disciplinas das quais ele lança mão para sustentar seus desenvolvimentos: a teoria dos jogos, a matemática e, mais tarde, a topologia. Ficam claras aqui duas questões: a afinidade de Lacan com o desenvolvimento do estruturalismo, como pensado à época, e, por outro lado, quando fala da combinatória simbólica, ele está se referindo a números. É preciso revisar algumas das noções fundamentais relativas à estrutura dentro do campo da matemática. O que nos indica o sistema binário da matemática é que não se pode considerar a unidade como 1, porque para que haja 1, o numeral 1, tem que haver o 0. Então, a unidade são 2, uma dupla, que é de suma importância para trabalhar o problema da identidade e do 1 em psicanálise. Não iremos desenvolver isso hoje, né? Escapa muito ao nosso tema, mas o objetivo de introduzir esse pequeno comentário é clarear a noção de elemento quando falamos de estrutura. O elemento não se esgota no conceito de unidade, senão que reenvia ao sistema, é relação. Um exemplo de estrutura em matemática é o grupo de Klein, composto de 4 elementos que admitem as operações de adição e do elemento neutro. Um exemplo de estrutura em psicanálise é a cadeia significante de ao menos 4 elementos. Então, a cadeia significante é um exemplo de estrutura. A cadeia significante de ao menos 4 elementos. A gente vai ver isso com calma quando formos trabalhar o texto da carta roubada, que será daqui a 15 dias. As leis de funcionamento dos elementos que fornecem as constantes fazem do sistema um conjunto fechado. Quer dizer, pode haver infinitas combinações, mas numa ordem que é finita, porque obedece a leis. Por mais que o significante seja em número finito, há uma circulação ilimitada na produção de significados. Então, eu vou ler de novo, porque esse ponto é fundamental. Então, estamos falando de um conjunto fechado. Como Lacan disse naquela nossa citação do seminário 3, né? Ele não está falando de totalidade, né? Então, podem haver infinitas combinações, mas numa ordem que é finita, porque obedece a leis. É o que eu falei logo no início, né? Não podemos dizer tudo e de qualquer forma, né? Há uma lógica, há uma cadeia significante em questão, em funcionamento. Por mais que o significante seja em número finito, há uma circulação ilimitada na produção de significados. Trago agora uma citação do Ricardo Goldenberg.
sempre poderá acrescentar-se outro significante, acrescentar-se entre aspas, que fará mudar de posição e de valor todos os anteriores, gerando um novo significado. O processo de significação é inesgotável, ou seja, a cadeia significante que a gente fica falando, cadeia significante, fala e repete, ela não é estanque, ela está em funcionamento, né? Tanto que é o funcionamento da cadeia significante, né? Ela obedece a leis, a uma ordem, né? Ou seja, uma determinada cadeia vai se estabelecer de uma determinada forma, mas aquilo não é estanque. Porque se fosse estanque, não haveria psicanálise, porque nós não teríamos o que fazer, né? Seria a lógica, que já criticamos aqui, pós-lacaniana, né? De que, bem, isso é gozo, isso é sintoma, não temos o que fazer, vamos nos conformar, vamos aceitar e ponto. Então, a cadeia está em movimento, ou seja, ela é passível de mudança, né? Se houver a tentativa, a intenção disso, né? A análise, na verdade, é simplesmente isso. A análise é uma tentativa de que algo daquele funcionamento significante mude, partindo do pressuposto de que aquele funcionamento significante, aquele funcionamento daquela cadeia não tá bom, não tá legal, tá trazendo angústia, tá trazendo sofrimento, enfim, né? Então a cadeia não é estanque, ela é ordenada, né? Mas ela é passível de mudança. Bem, essas noções são de muita utilidade em nossa prática, né? Na medida em que permitem que orientemos nossas intervenções com certo cálculo, baseado em conjecturas, que obviamente não estão isentas de erro, mas são mais seguras que o terreno das impressões pessoais ou preconceitos do analista. Segundo as leis que operam um determinado sistema simbólico, podemos trabalhar em um caso, estabelecendo quais elementos podem chegar a serem colocados em jogo e quais não, de acordo com as leis simbólicas que estão operando. Então, é um pouco o que eu acabei de falar. Na verdade, o trabalho do analista junto com o analisante, é tentar identificar, tentar conhecer, tentar identificar quais são as leis simbólicas que estão operando, quer dizer, o que está em jogo ali, né? Como é que as coisas se arranjam, como é que as coisas se organizam, como é que os significantes se organizam de forma que haja um determinado sofrimento a partir, de uma questão qualquer que seja, né? Bem, podemos dizer que, se em psicanálise se trata de pensar o problema que nos traz um paciente, se trata de pensar a demanda que nos traz um paciente, como um sistema de elementos que se definem por sua relação com outros elementos do sistema simbólico, não há, então, nenhum elemento fixo, externo ao sistema, né? Deste modo, o problema da origem deixa de ser central, já que é deixado de lado. Isso não quer dizer que seja completamente renegado, senão que não se utiliza dele como categoria para pensar, né? Então, o que vai ser trabalhado é o que surge naquela análise, né? Vamos seguir que isso vai ficando mais claro. E não um elemento fora daquele sistema, alheio àquele sistema, né? O sistema que eu digo é o sistema simbólico, o sistema do discurso, da fala. Isso traz consequências para a nossa prática e para a teoria. Cai a teoria do trauma como causa e origem dos sintomas. Se bem que Freud a tenha criticado, Freud criticou a teoria do trauma, não é claro que ele tenha deixado de utilizá-la por completo. E mais, que nós analistas, por vezes, sigamos utilizando-a em nossa prática, ainda que pensemos que não. Temos o exemplo atual, para aproveitar, isso que nós estamos vivendo atualmente, esse estado de pandemia. Difícil? Muito, para alguns. Eu até me incluo nesse grupo que está difícil pra caramba. Mas para outras pessoas, não. Conseguimos ver, inclusive, efeitos de melhora. Há quem diga, nossa, que maravilha, não preciso mais sair de casa, então sonho isso para mim. Então, se nós estivéssemos vigorando na lógica do trauma, nossa, não teria como escapar. O que está acontecendo é uma pandemia,
tem um vírus solto pelo mundo, as pessoas estão morrendo, isso é horrível e ponto. Sim, isso pode ser horrível para mim, Karine, né? Mas pode ser que para outra pessoa, não. Né? Que ela se organize e tome esse acontecimento de uma forma completamente diversa da que eu tomo, da que outra pessoa toma, né? Da mesma forma, categorias como infância, adolescência, que dão conta da evolução do homem em termos cronológicos, deixam de ser operativas. Podem deixar de ser tomadas como índice de causalidade. Né? Ah, ele fez isso porque é criança, ou então, adolescente é difícil mesmo. É desse jeito, adolescente é chato, ponto. Né? Novamente, o mesmo raciocínio. Não é que tais categorizações sejam completamente renegadas. Se fossem, estaríamos na lógica do singular, na possibilidade de que cada vivência fosse tomada como sendo absolutamente única. Né? E isso é uma discussão que nós vamos ter hoje ainda. Né? Vou falar disso, né? De que a psicanálise lacaniana não opera com o singular, né? Mas sim com o particular, que foi uma questão trazida pelo Bruno na apresentação passada. Algumas pessoas me escreveram também perguntando sobre isso. Né? Então, se nós fôssemos tomar cada pessoa, né, não estou nem falando de sujeito no sentido, né, cada pessoa como única, nós estaríamos, e individual, né, nós estaríamos trabalhando com a lógica do singular, e o sujeito, ele não é individual, né. Outro ponto, considerando que estamos operando no campo de A, do grande outro, do simbólico, se algo muda em A, né, no campo simbólico, no campo, né, da linguagem, as coordenadas para pensar o que é sintoma ou não também mudam. Então, se no campo de A algo se inscreve como sintoma, é sintoma. Se se inscreve como normal, é normal. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que numa determinada época, né, por questões simbólicas, por questões culturais, uma determinada manifestação pode ser tomada como sintoma. Né? Numa outra época, isso pode mudar. A mesma manifestação pode não ser tomada como sintoma. Por exemplo, novamente, levando em conta essa situação atual da pandemia, o que poderia ser considerado uma crise de pânico sem causa aparente há 4 meses atrás, né, alguém em pânico, com medo de adoecer, há 5 meses atrás, né, a pessoa acorda, tem uma crise de pânico com medo de adoecer. Isso poderia ser considerado, de fato, nossa, é um sintoma, tem que ver isso, tem que entender, afinal de contas, né, por que está em pânico assim? Do nada, né? Agora, hoje em dia, uma reação como essa, de pânico, por medo de adoecer, pode ser considerada absolutamente, entre aspas, normal, até saudável, compreensível, esperada, enfim. Outra questão importante é a do tempo. O tempo da estrutura é sincrônico. Já que ao trabalhar com essa noção, colocamos em relação elementos do passado, do presente, do futuro em um mesmo sistema. Mas nessa concepção, onde fica a diacronia? O sistema precisa, quando eu digo sistema, é o sistema simbólico, tá? O sistema precisa de todos os seus elementos disponíveis a cada momento, o que gera uma contradição entre a totalidade sincrônica da estrutura linguística e o movimento diacrônico da significação que opera a posteriori. Né? A Flávia trabalhou um pouco isso, ela deu alguns exemplos, né, de que você só sabe que uma frase, né, pode vir a significar quando ela termina ou quando ser colocado um ponto nessa frase, né, que é a lógica do bucle, né, então quando o ponto é colocado porque a frase terminou, ou porque o analista interrompeu, enfim, é que você pode aprender, né, o significado em questão. Então nós temos aqui algo de que, bem, o tempo da estrutura é sincrônico, né, mas a fala ela tem um tempo, né, ela tem uma certa diacronia. Então, como conciliar isso, né? Há uma certa contradição entre a totalidade sincrônica e o movimento diacrônico da significação que opera a posteriori. A lei de que toda significação se produz retroativamente exige e impossibilita ao mesmo tempo a completude do código. Podemos então concluir que a estrutura é histórica e ahistórica ao mesmo tempo. A estrutura significante. Ela é histórica e ahistórica ao mesmo tempo.
A trama histórica vai se construindo no curso de uma análise e nos traz a possibilidade de produzir modificações no passado que trarão consequências para o presente e futuro do sujeito em questão, né? Então, alguém pode, em análise, trabalhar, pensar a respeito do pai, né? Que é alguém que já faleceu, inclusive, né? E mudar a forma de tomá-lo na própria vida, né? E isso pode ter efeitos para o hoje, né? Então, essa questão do tempo em psicanálise é muito particular, né? Lacan faz uma clara distinção, fazendo até um parêntese aqui, entre sincronia e simultaneidade. Simultâneos são dois acontecimentos que se dão no mesmo momento da sequência temporal, cronologicamente coincidentes, na mesma hora, de tal mês, de tal ano, que coincidem no tempo, portanto. Sincrônico tem uma definição linguística. É o conjunto dos fatos linguísticos considerados como formando um sistema num momento determinado da evolução de uma língua. Ou seja, sincrônico implica algo que é exclusivamente aplicável ao problema das línguas, que é conjunto, aqui no sentido matemático, dos fatos linguísticos tomados como formando um sistema em um momento determinado. A diacronia sequência é intuitivamente mais verificável. É muito fácil dizer um termo e logo outro. Isso é muito fácil de dizer, parece óbvio. Agora, que todos os termos da língua constituem um sistema, que atuam todos eles entre si todo o tempo, é mais obscuro. Eu digo uma palavra hoje e digo uma outra palavra amanhã. O fato de que eu a diga amanhã não significa que essa palavra não constitua sincronicamente um sistema com a que eu disse ontem. Mas esse sistema sincrônico não é simultâneo, porque os dois termos foram pronunciados em dias distintos. Isso é muito interessante para pensar o material que aparece nas sessões. Não é um elemento novo, um acontecimento. É como se estivessem aparecendo as engrenagens de um relógio mecânico, peça por peça, uma por uma. Tudo funciona constituindo sincronicamente um sistema, uma máquina. Né? Então, o que é a sincronicidade? Né? Quando nós falamos, né, vamos dar um exemplo usando palavras, né? Quando nós falamos, nós não estamos falando ao mesmo tempo todas as palavras de que dispomos. Né? Isso seria impossível. Né? Não dá para nós falarmos ao mesmo tempo, utilizando todas as palavras, todos os significantes que nós dispomos. Né? Mas o que eu falo hoje, mesmo que não tenha a menor relação que eu vou falar amanhã, está dentro do mesmo sistema. Isso é sincronicidade. Né? Se bem que a noção de estrutura possua virtudes para pensar a clínica e a teoria, temos que ter um certo cuidado para não tomarmos ao pé da letra a definição de estruturalismo, né, de que a estrutura seria o conjunto de elementos quaisquer com propriedades quaisquer, que se relacionam por uma lei. Se pensássemos assim, né, qualquer conteúdo associado a esse sistema faria cair a noção mesmo de estrutura que usamos em psicanálise. Dessa maneira, não seria mais do que um princípio de apreensão de homologias que nos permitiria que em dois sistemas de elementos funcionasse a mesma legalidade. Por exemplo, em nossa prática, né, nos permitiria estabelecer se um sistema funciona como uma neurose, mas não nos daria elementos de pensar sobre a particularidade da mesma. Né? Então, vou seguir um pouco e depois eu falo um pouco sobre isso, tento dar um exemplo. Bem, então, como é que Lacan vai resolver esse problema? Qual o problema? Né? Porque se nós levarmos ao pé da letra a questão estruturalista, então seriam quaisquer elementos com quaisquer propriedades. Né? E não é exatamente assim que funciona. Né? Então, como é que Lacan resolve esse problema? Trazendo justamente a teoria do significante, porque com a teoria do significante vai vir junto a questão do sujeito. Né? Então, vai vir a teoria do significante e vai vir junto a noção de sujeito, porque sujeito é o que é representado de um significante a outro.
A cadeia significante, justamente a noção de sujeito, é a formulação que permite a ele, a Lacan, sustentar a noção de estrutura. Quer dizer, a cada vez que se dá a estrutura elementos particulares, como podem ser os significantes da história de um sujeito em análise, não temos mais simplesmente um conjunto de elementos quaisquer com propriedades quaisquer, né? Nós temos os elementos significantes, né, para aquele sujeito em análise. Em um caso particular, não é o mesmo um elemento que outro. Não é o mesmo uma tia que a outra. Não é o mesmo que tenha sido operado como mãe Joana ou Maria. Mas permanece a lógica de não tomar o significante como tendo um significado em si mesmo. Por mais que a mãe tenha sido Joana e não Maria, o que vai fazer diferença, a questão será a relação desse elemento com outros. Né? Até vou aproveitar um exemplo que a Flávia deu, né, quando ela falou ela definiu a língua, né, que é a língua materna, né, que é aquela língua, é a língua que cada um fala, né, e que vem do outro, né, outro, grande outro, não o A, né, porque o A maiúsculo, é o simbólico, a linguagem, o simbólico, né, o que Lacan aproxima do tesouro do significante, né, mas o outro, o grande outro, que é encarnado, né, está na figura de alguém, né. Então, Flávia até deu um exemplo, na minha casa, acho que na minha casa, chocolate é ouro, né, o que, obviamente, isso tem a ver com a casa dela, com a história dela, da maneira como essa língua, né, a ela foi transmitida, né, então é nesse sentido que não é qualquer elemento, né? Mas quando isso for trabalhado numa análise, né? Quando se for trabalhar no contexto de análise, você vai ser tomada a relação, né? O que cada um conseguiu fazer, né? Com aquilo que lhe foi transmitido, né? Pela via da cadeia de significantes, né? Então a questão não é, nossa, se alguém diz assim, a minha mãe Maria, né? Era terrível, né, era tirânica, me batia todos os dias. Né, não adianta o analista tomar isso como, nossa, né, sua mãe era tirânica e era terrível e te batia todos os dias. Que triste, que coisa ruim, né, ter uma mãe dessa. Que difícil, ponto. Né? Tá, aí ela fazia isso tudo. E aí, né? E como é que era? E como é que você reagia? Você não reagia? E tinha alguém que te defendia? E o que você fazia a partir disso? Né? Então, assim, é tomar essa mãe, né, tirânica em si mesma, que não é o que vai ser, né, se for assim, não vamos a lugar nenhum, não há o que fazer, né, mas tomá-la na relação que se estabelece com outros elementos, né, da vida daquela pessoa, que obviamente vão aparecer, né, na fala, na cadeia significante, que surge a partir da análise, enfim. Trazendo agora uma citação do Alfredo Edelstein, né, numa conferência que ele deu sobre estrutura, que eu enviei, se eu não me engano, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas enviei a vocês a transcrição. Então, os atributos pessoais na ideia de estrutura não nos interessam, né, que é o que eu acabei de falar, a mãe que era tirânica, malvada, ponto. O que nos interessa é o sistema de relações. Já que o sistema de relações, na noção de estrutura, são mais importantes, as relações são mais importantes para a compreensão dos elementos que as propriedades dos elementos mesmos. A consequência desta posição é que não se admite que os elementos possuam propriedades essenciais e inalteráveis fundamentais, porque o fundamental é o tipo de relação que se estabelece com outros. Né? Então, se o analista fica preso, né, fica tomado pela propriedade essencial e inalterável de algum elemento, né, usando aqui as palavras do Alfredo, não há o que fazer, né? A não ser, às vezes, lamentar junto com aquela pessoa, nossa, que ruim que isso aconteceu na sua vida, ponto. Né? Então, o analista vai tentar trazer outras relações, como é que aquele elemento se encadeia, né, com outros da história daquela pessoa, como é que isso vai comparecer, né, na análise, no processo de análise. Ou seja, não se trata dos fatos efetivamente acontecidos, mas o modo como esses fatos entram
numa rede discursiva que lhes agrega valor, né? Então, nós vamos trabalhar, não é com os fatos em si, isso é a teoria do trauma, isso é Freud, isso é a questão da representação, que nós já discutimos. Nós vamos trabalhar com o modo como esses fatos entram numa rede discursiva que lhes agrega valor, né? Agrega valor nesse sentido de bom, ruim, incômodo ou não, né? A leitura será feita a partir do discurso no qual esse fato se inscreveu. Importante lembrar-nos de que o que fazemos enquanto analistas é uma leitura, é uma análise do discurso, é uma leitura do discurso, né? Um analista, ele não analisa fatos, um analista não analisa sintomas, né? Quem analisa sintomas são os médicos, né? E tem mais que fazer isso mesmo, né? Eles vão analisar os sintomas. O analista analisa discurso, né? Como esses fatos, como os fatos acontecidos, né, na vida de alguém, a mãe que teve, o acidente que sofreu, a felicidade que sentiu num determinado momento, né? Tudo isso nós vamos considerar, e muito, mas como elementos de um discurso, como eles vão se organizando, como eles vão se encadeando, é atrás disso que o analista vai, junto com o analisante, né? Eu vou até trazer um exemplo que o Ricardo Goldenberg traz no seu livro Desler Lacan, né? Eu achei assim tão claro, falei, vou aproveitar esse exemplo que o Ricardo trouxe. Ele diz assim, para quem tem um livro, esse exemplo está na página 261. Alguém bate o carro, tá? Alguém bate o carro, vamos tomar o acidente como acidental. Então, foi um acidente, né? Não foi efeito do gozo mortífero, não foi efeito de muita pulsão de morte, foi um acidente. Até o motorista envolvido nesse acidente conjecturar durante uma sessão que destruir o carro que ganhara do pai era, ou podia ser, uma mensagem dirigida a este último. Então, bater o carro é um acidente, ponto. Agora, se aquela pessoa vai à análise, o motorista, e começa a conjecturar que pode ser que aquilo tenha acontecido como uma mensagem que ele gostaria de dirigir ao pai, porque o carro que ele ganhou foi um presente do pai, aí já muda de figura, né? A batida, então, tornara-se um significante a partir da ocorrência discursiva, não da ocorrência rodoviária. Um significante, por exemplo, né, que tem a relação com a relação paterna, com a relação que ele, né, tem com o pai. Então, a psicanálise é o trabalho de discurso, que transforma o azar em acontecimento. Então, se aquela pessoa senta num bar e conta para um amigo, nossa, você não sabe o que me aconteceu hoje, bati o carro, ai, que chato, nossa, bater o carro é muito ruim, aí, você acionou o seguro, como é que foi, o que você fez, deixa eu te contar que eu também bati o carro semana passada, isso é horrível. Sim, agora, se ele conta numa sessão de análise, né, e começa a pensar coisas a respeito dessa batida, né, algo que é um acidente pode virar uma outra coisa, né, pode virar algo que diga respeito, passe a dizer respeito, né, a relação que ele tem com o pai, por exemplo, né. E aí é interessante, né, que não se trata de descobrir, né, não é que, nossa, aí ele falou em análise e ele descobriu o motivo da batida, como se o motivo da batida tivesse ali, né? E ele falando, ele foi lá e descobriu o motivo que existia e ele não sabia. Não é descobrir, não é dessa ordem, né? Na verdade, ele está inventando, né? Inventando não no sentido de mentir necessariamente, até pode estar mentindo, mas enfim, né? Ele está inventando um texto a respeito da batida que houve e que, obviamente, isso a gente vai, né? Vai trabalhar, vai entender, né? Se ele está inventando um texto a partir da sua batida, ele não está inventando aquele texto à toa, né? Aquele texto vai dizer dele, né? Vai dizer do sujeito que está em análise, né? Lembrando, não sei o quanto, né? Vocês lembram disso quando a gente fica aqui falando sujeito, que sujeito da análise, né? É o sujeito no sentido do sujet, do francês, né? Que é assunto.
é tema, né? Então, o sujeito de uma análise é o assunto, é o tema de uma análise, né? Que, obviamente, é suportado, né? Tem que estar encarnado em alguém, porque alguém está ali falando, né? Mas sujeito é tema, né? Então, a batida do carro, que numa mesa de bar, né? Num encontro com uns amigos, é uma batida de carro, né? Que, poxa, vida, remete a seguro, o que fazer, se você fez boletim de ocorrência e tudo mais. A batida de carro, num contexto de análise, pode ser pode, né, ser inventada a partir do discurso, né, de quem conta, né, pode tornar-se, né, o sujeito, o assunto, né, da análise no que diz respeito à relação com o pai, né. Bem, vamos lá. Espero que esteja ficando claro, né, complicado isso de falar, assim, com audiência e sem audiência, né, porque a gente perde, né, essas dicas, né, que a gente tem quando está apresentando um texto, né, que são os olhares, a forma de mexer, né, assim, né, mexer com a cabeça e tudo. Então, bem, espero que esteja ficando claro para vocês. Vamos lá. Lacan, então, trabalha a noção de estrutura dando-lhe um novo estatuto, né, como a gente viu, em função da introdução do sujeito inconsciente. Resgata, desse modo, o aspecto ativo da significação via significante, que se constitui como ponto de entrecruzamento entre o universal e o particular. Então, é exatamente essa noção de sujeito do inconsciente, né, que vai trazer esse ponto de entrecruzamento né, do universal com o particular. Obrigada, gente. Algumas pessoas estão escrevendo que está claro, então seguimos. Vamos para o segundo ponto, né, que vamos discutir hoje, que é o conceito de emissão de outridade e a noção de sujeito, tá? Foi esse o ponto que eu pensei em trabalhar a partir justamente das perguntas que vocês fizeram. Bem, então vamos, para começar, né, vamos discutir um pouco os termos que foram escolhidos para essa tradução ao português, a tradução de emissão e de outridade, tá? Enquanto eu preparava, né, o que eu estou, né, trazendo hoje, eu conversei com a Alba Escalante, né, que está aqui participando, me assistindo. Ela faz parte dos membros da Apola Internacional, também de Apola Brasília, né. A Alba, ela traduziu os livros O Grafo do Desejo e A Origem do Sujeito em Psicanálise, ambos do Alfredo. A Origem do Sujeito em Psicanálise ainda não foi lançado, O Grafo do Desejo, sim. E eu conversei um pouco com ela sobre essa tradução de emissão e de outridade. Por que outridade e não alteridade, né, que é uma palavra mais comum em português? Ela me disse o seguinte, que a escolha por emissão foi feita a partir... Por que emissão e não mistura, intromissão, né, alguma coisa desse tipo? Que a escolha por emissão foi feita a partir de um mapeamento, né, nas traduções brasileiras dos escritos do Seminário de Lacan, e também com textos não só de Lacan, mas outros textos do campo psicanalítico, né, para a língua portuguesa. E emissão, no dicionário Aurélio, ele tem um significado de intromissão, mistura, ingerência, né? Mas é interessante pensar nesse termo que foi escolhido, porque emissão, eu fiquei pensando, assim, num exemplo, emissão, ela é um pouco mais, né, do que a intromissão, né? Porque intromissão, você intromete algo, né? Por exemplo, você coloca uma meia numa gaveta, né? Depois você abre a gaveta e tira a meia. A emissão, ela tem um sentido de mistura, né? Então, é como se a gente pegasse duas massinhas de modelar, né? Uma amarela e uma vermelha, misturasse, né? Se você mistura demais, ela fica laranja e você vira outra coisa. Não é isso, né? Mas se você mistura um tanto, né? Você depois não separa mais. Você não tem como tirar a vermelha e tirar a amarela, né? Vai vir com pedaços, elas não se separam mais. Você vê os rajadinhos ali, vermelhos, amarelos, você vê que está misturadinho, né? Mas não é mais possível separar, né? A figura topológica que Lacan vai usar para falar disso, né, de emissão de outridade, é a figura dos toros,
dos toros abraçados, né, cruzadinhos, né, para falar da relação do sujeito e do outro, né. Não vou entrar nisso, né, na questão da topologia agora, mas, então não é à toa que é emissão, né. E no que diz respeito à outridade, em lugar de alteridade, né, que é mais comum, a preferência, né, dessa tradução se deu justamente para dar um valor conceitual dentro da teorização lacaniana, aspecto que se encontra articulado nas elaborações realizadas por Edelstein, né. Além disso, Alba me diz que esse termo já foi utilizado por vários autores, de várias formas e com diversos matizes, né, coisa que eu não sabia. Otávio Paz, poeta, e pelo próprio Haroldo de Campos, que fala da outridade do poeta. Também fiz minhas pesquisas e encontrei a palavra alteridade muito associada ao que é distinto, ao que se constitui por relação de contraste e diferença, e não é bem esse uso que Lacan dá ao termo, né? Então, alteridade, se fosse... Alteridade traz muito esse tom de contraste, né? Algo que contrasta, que é diferente, né? E outridade, não. Né? Então, por isso, a escolha por emissão e a escolha por outridade, né, na tradução que é feita para o português. Bem, vamos lá. Então, por que discutir o conceito de emissão de outridade? Né? Já que a gente está falando de significante, de simbólico, de cadeia significante, né? Por que esse conceito importa? Importa para que nós possamos entender melhor a noção de sujeito, né? Que só ficou claro para mim o quanto que é importante discutir essa questão agora, justamente a partir das perguntas que me foram enviadas, né? Então, o que nós estamos pondo em questão quando pensamos no conceito de emissão de outridade? A ideia do individualismo, né? A ideia do individualismo moderno. Vem sendo proposto uma extrema hierarquização do indivíduo concebido isoladamente. Nesse ponto, a tendência hegemônica da psicanálise, o que traz como resposta, acompanhando essa lógica, né, então, há uma tendência da psicanálise, né, pós-lacaniana, de embarcar nisso do individualismo, né? Então, o que isso traria? Traria algo do tipo, não há outro, não há laço, né? Obviamente, se não há outro, não há laço, né? A análise, portanto, de acordo com essa lógica do individualismo moderno, a análise, portanto, seria de cada um. Além disso, prescindir do outro e do laço social passariam, portanto, a ser a finalidade de uma análise. Precisar cada vez menos de alguém, aprender a ser feliz sozinho, encontrar o próprio desejo, né? Atingir esses pontos seriam o que indicaria a saída de uma análise, um processo bem-sucedido. Então, se a psicanálise, né, embarca nessa lógica do individualismo, se rompe tudo isso, né, que Lacan propõe, da relação do sujeito ao outro, né? Então, são esses pedidos de análise que por vezes chegam, né, de eu quero saber do meu desejo, como se o desejo fosse único, individual, e não tivesse relação, ou não tivesse em função, né, das relações, né, que aquela pessoa tem com o outro, da relação que aquela pessoa tem com o mundo, né? O que se propõe a apertura, a partir do texto lacaniano, e isso é algo que vem muito trabalhado, né, na Pola, na apertura, inclusive está no PIC, né, no Programa de Investigação Científico, que é a proposta de base, né, da apertura, é trabalhar com o conceito, então, de emissão, né, que tem o sentido de misturar-se, tudo aquilo que eu já falei, que seria uma relação ineliminável com a outridade e o laço, como operadores fundamentais do sujeito na clínica psicanalítica. Entendemos, portanto, que a proposta mesma do dispositivo clínico opera com essa existência do grande outro, lembrando que A maiúsculo representa um lugar, né, como eu falei há pouco, e que o grande outro é encarnado por alguém, por algo, uma plateia, etc. Desde o seminário 1, quando Lacan ainda trabalhava com o conceito de intersubjetividade, né, que é um conceito que Lacan trabalhou no início, né, o conceito de intersubjetividade. Ele dizia que na análise haveria duas subjetividades, né, a do analisando e a do analista. É na mesma época em que ele trabalha o conceito de fala vazia e fala plena, né, que são conceitos que
que fala vazia e fala plena, né, se perdeu, assim, né? E o conceito de intersubjetividade, ele mudou, né? Quando Lacan diz que há um sujeito em análise, há um inconsciente em análise, enfim. Mas então, desde o seminário 1, quando ainda era esse conceito de intersubjetividade, ele nos diz: nunca há uma simples duplicidade de termos, sempre há 3 termos na estrutura, ainda quando esses 3 termos não estejam explicitamente presentes, né? Por isso que eu falei há pouco, eu disse assim, porque é uma dupla, né, que está trabalhando, o analisante e o analista, e eu mesma, né, dei uma engasgada aqui, falei, não é uma dupla, né, nunca é uma dupla, né, sempre há um terceiro. Mas são 2 pessoas, né, 2 pessoas encarnadas ali, vamos dar um desconto para mim, mas enfim, sempre há, no mínimo, 3 termos. Na aula de 9 de março do seminário 2, chamada O Sonho da Injeção de Irma, que, aliás, é uma aula que eu muito recomendo, Lacan propõe que o analista é causa e parte do fenômeno do sonho, né? Nessa aula, o Lacan trabalha aquele sonho relatado por Freud do sonho da injeção de Irma. E que, paradoxalmente, diz que, paradoxalmente, o inconsciente é aquilo que é do sujeito e não é do sujeito, porque é também do analista. Logo, ele acrescenta que neste sonho se produziu uma imissão dos sujeitos, o que quer dizer que um fenômeno inconsciente que se desenrola no plano simbólico, essa é uma citação, eu mandei para vocês, descentrado como tal em relação ao ego, ocorre sempre entre 2 sujeitos. Então, um fenômeno inconsciente que se desenrola no plano simbólico, descentrado como tal em relação ao ego, ocorre sempre entre 2 sujeitos. Então, vocês vejam que essa aula é de 55. O texto que eu mandei para vocês, aquela conferência em que ele fala de missão de outridade, é de 66, 11 anos depois, e ele, né, fala da mesma coisa, né, de forma diferente. Né? Então, há uma imissão dos sujeitos. O que quer dizer? Que no material de uma análise, muitas vezes você não sabe, né, e não importa, né, se aquilo é do analista ou é do analisante. Quem disse? Né? O sujeito da análise. Alguém disse. Né? Tem um exemplo também que Lacan nos dá, se eu não me engano, é no texto A Direção do Tratamento, em que, se alguém lembrar, pode colocar no chat, mas eu acho que é na Direção do Tratamento, em que um paciente do Lacan, se eu não me engano, ele relata o sonho, ele relata numa sessão da análise dele o sonho que a mulher dele havia tido, né? E o sonho dela tinha tudo a ver com ele, quer dizer, então, de quem foi o sonho, né? O sonho foi dela, o sonho foi dele, ela sonhou e contou para ele, né? Então, o inconsciente não é de ninguém, o inconsciente não é algo que está dentro de mim, ele é meu, né? Não é isso, não é essa a lógica, né? Enfim, voltando aqui, então, a questão da emissão dos sujeitos, né? Ou seja, uma formação do inconsciente, né? Uma formação do inconsciente. Então, pensamos em sonhos, atos falhos, xixes, etc. e tal. É uma emissão entre o sujeito e o grande outro. Né? No exemplo em questão, que Lacan nos dá no sonho da injeção de Irma, entre o analisante e o analista. Lacan, portanto, ao sustentar que o sujeito, ao menos na clínica psicanalítica, deve ser considerado em emissão de outridade, e é isso, né? Pensei algo aqui, né? Então, Lacan, ao sustentar que o sujeito, ao menos na clínica psicanalítica, então, lembrando mais uma vez, que isso que nós estamos discutindo é para a clínica psicanalítica, né? Novamente, né? Se alguém chega no médico e diz, olha, eu sonhei com isso, o meu sintoma é aquele outro, a maneira como isso vai ser tomado é completamente diferente. Bem, então, o sujeito, ao menos na clínica psicanalítica, deve ser considerado em imissão de outridade, ou seja, implica pensar que não há sujeito sem grande outro, e que, por sua vez, uma citação do Alfredo, no texto Origem do Sujeito em Psicanálise, que eu mandei para vocês, significa que nada pode postular-se como exclusivo de um sujeito individual ou singular, justamente porque em seu ensino
o termo sujeito foi proposto para rechaçar o ser individual. Não se trata de que exista um sujeito individual que é incidido pelo grande outro, senão que, quando se considera um sujeito, sempre haverá que aceitar que já não se pode distinguir o que é do sujeito e o que é do outro. Assim, na clínica psicanalítica, tampouco se poderá distinguir entre o que é dito pelo analisante e pelo analista, já que isso fala, isso pensa e isso goza entre eles e independentemente de seus respectivos eus. Tá bem claro, né? Singular é o raro, extraordinário, único. Particular é o que, sem perder as diferenças que comporta, se estabelece em relação, em função do grande outro. O primeiro favorece o individual e a exceção. O singular favorece o individual e a exceção. O segundo, a participação, como parte distinta, mas ao mesmo tempo em relação a uma estrutura. Para concluir, em Lacan não existe a expressão sujeito singular, mas sim sujeito particular. Né? Então, é simples, se vocês colocarem num buscador dos textos de Lacan, a expressão sujeito singular não vai aparecer nada, né? Porque Lacan não fala de sujeito singular. Né? Então, o sujeito, ele é particular, né? Ele é tomado na relação com o outro, em emissão de outridade, né? Dessa forma como a forma da massinha, a forma entrelaçada, como Lacan fala em termos topológicos. Né? E por que é importante, né, pensar em sujeito particular? Né? Porque também não dá para pensar, né, que, como eu disse há pouco, né, tomar a ferro e fogo, né, a questão da estrutura, pensar que, olha, é qualquer elemento, né? Não, é o elemento, né, daquele sujeito, né, que diz respeito a uma determinada história, né, que diz respeito à forma como aquela pessoa, aquele sujeito naquela pessoa, né, vai falar, né, da sua própria história, né, como a gente discutiu. Bem, agora mais o último ponto, né, que é o da repetição. Vou falar um pouco sobre repetição e fazer uma pequena introdução à lógica da cadeia significante, né, para que a gente possa entrar um pouco mais na questão da cadeia significante a partir do nosso próximo encontro. Bem, Freud, desde o início do seu ensino, Freud, desde o início, né, dos seus escritos, da psicanálise, enfim, otorgou à memória um lugar central em suas considerações teóricas, né? Vocês lembram que eu trouxe aquele esquema do Pente, que tem o polo perceptual, a memória e tal. Desde a época da hipnose, se maneja a suposição de que algo do passado, né, que não pode ser lembrado, que foi esquecido, se atualiza produzindo mal-estar e sofrimento. Isso permitiria, então, deduzir que na clínica psicanalítica o material com que trabalhamos corresponde a recordações, como dados recuperados da memória. Essas recordações seriam concebidas como registros com uma certa carga energética que produzem um padecimento atual. Freud também postulara a existência de um núcleo patógeno, que mais tarde, em sua teorização, será chamado da rocha viva da castração, frente à qual a atividade de recordar se detém e encontra seu limite. Na psicanálise pós-lacaniana, o que hoje persiste dessa teorização freudiana é o postulado do gozo originário que marca o corpo biológico. Há a ideia de marca, como traço na carne, de algo que a palavra não é capaz de simbolizar, né? Isso tudo a gente já discutiu, é só retomando um pouco aqui. Então, o trabalho analítico sobre a história do paciente ficaria relegado a um segundo plano, né? Porque haveria um limite, né? No caso, tomando pela lógica, né, de Freud, pela lógica dos pós-lacanianos, haveria um limite que não seria possível de ser abordado, de ser tratado, né? Em seus artigos sobre técnica, né, que são aqueles textos de 1911 a 1915, Freud enfatiza o papel da transferência. E a rememoração, né, o recordar, deixa de ser o único mecanismo possível para o tratamento analítico e abre espaço à atuação.
A resistência passa a ter um papel essencial para se pensar a dinâmica, tanto da transferência quanto da técnica psicanalítica. Esta passa a ser descrita por Freud como sendo a arte da interpretação, principalmente usada para identificar as resistências e torná-las conscientes ao paciente. Quando essas tiverem sido vencidas, o paciente então terá acesso a situações esquecidas sem qualquer dificuldade. Então, nesse momento da teoria freudiana, ele introduz, né, a questão da atuação, né, o acting, né, sempre tomado como algo que viria em lugar do recordar, né, como um efeito de resistência. O objetivo das técnicas diferentes que Freud escreve, hipnose, associação livre, na verdade, ele permanece o mesmo. Qual seria? Seria, isso é Freud, né? Seria uma tentativa de preencher lacunas, né? Ou seja, uma tentativa de superar as resistências para que fosse possível que o paciente se lembrasse do máximo, né, que ele conseguisse. O paciente, então, ao não recordar o que esqueceu, expressaria isso que ele não consegue lembrar pela atuação. Ele o reproduziria, não como uma lembrança, mas como uma ação. Ou seja, para Freud, os conceitos de rememoração e repetição estão numa mesma linha associativa. São formas diferentes de recordar, substituindo-se um ao outro em função da resistência, ou seja, de acordo com a maior ou menor dificuldade em lidar com a natureza do material recalcado. Então, o que Freud está dizendo? O que Freud disse? Quanto maior a resistência, quanto maior a dificuldade em lidar com a natureza do material recalcado, menor será a possibilidade, né, de que o paciente se lembre, né, e, portanto, fale para o analista, e maior será a possibilidade de que ele atue, né, de que ele haja, né. Então, do que ele não lembra, ou ele fala, né, caso ele consiga ter acesso, ou ele age, atua. A transferência, uma citação de Freud aqui rapidamente. Quanto maior a resistência, então, maior seria a possibilidade de atuação do acting out e da repetição. E isso iria substituindo o recordar, pois o recordar ideal seria aquele que ocorreria na hipnose e corresponderia a um estado no qual a resistência foi posta completamente de lado. Então, o ideal para Freud, né, era o recordar que se dava na hipnose, né, porque as resistências estariam em suspenso, né, e o paciente poderia se lembrar, né, de muito do que houve, do que está recalcado, etc. e tal. Bem, por que eu estou trazendo isso, né? Essa questão da repetição. Lacan, no seminário 11, ele faz uma distinção entre os conceitos de repetição e rememoração. O que é que ele nos diz? É aqui que é preciso distinguir o porte dessas duas direções, a rememoração e a repetição. De uma a outra, não há mais orientação temporal, como não há mais reversibilidade, né? Porque para Freud havia essa reversibilidade. Ou ele recordava, ou ele repetia. Ou o paciente recordava, ou ele atuava. Simplesmente não são comutativas, diz Lacan. Não é a mesma coisa começar pela rememoração para lidar com as resistências de repetição, ou começar pela repetição para ter um começo de rememoração. Né? Então, o que Lacan está dizendo? São coisas diferentes, né? E não necessariamente uma vem em lugar da outra. Para Freud era isso. O que você não lembra, você atua. O que você não lembra, você repete. Então, a repetição em Lacan, a repetição em Freud, ela vem associada à resistência. Quanto maior a resistência, maior a repetição. É isso que Freud nos diz. Bem, um pouquinho mais de Freud. No artigo Para Além do Princípio do Prazer, de 1920, falando de uma forma extremamente resumida, a proposta de Freud é de que toda substância viva, em sua condição mais elementar, até mesmo uma célula, possuiria tanto pulsões de vida quanto de morte. A primeira teria em si todas as metas próprias à vida, pulsão de vida.
principalmente a preservação e a reprodução. E a segunda, uma força que levaria a substância viva a buscar os fins contrários. Ele construiu o conceito de pulsão de morte, remontando essa pulsão às tendências regressivas e conservadoras. Ela se remeteria a um campo do não regido pelo princípio do prazer, ou seja, corresponderia à tendência do aparelho psíquico em diminuir seu nível de desprazer interno. Sua presença poderia ser observada clinicamente através da compulsão à repetição do desprazeroso, do sentimento inconsciente de culpa, da necessidade de punição e sofrimento, fenômenos que poderiam configurar-se em tendências mortificantes ao sujeito, né? Foi justamente a partir da repetição de comportamentos, né, ou os sonhos de guerra, né, a partir da observação disso, que Freud pensou e elaborou o conceito de pulsão de morte, né, para dar conta disso, que se repete, apesar de ser desprazeroso. Então, ele observa eventos que contradizem o princípio de prazer, pois trariam um aumento de tensão no aparelho psíquico. Alguns exemplos: sonhos que revivem experiências traumáticas, né, a própria brincadeira com o carretel de linha, o fordar, né? Então, primeiro ele traz a repetição, em 1914, como algo que tem a ver com a dificuldade de recordar-se pela resistência, pela natureza do material recalcado, né? E depois ele associa a repetição à pulsão de morte, né? Porque afinal, muitas vezes se repete, né? Para além da repetição dos sintomas, né? Mas se repetem sonhos, enfim, a brincadeira com criança que ele descreve, né? Se repetem comportamentos, enfim, que são desprazerosos. Então, por que isso? E daí ele fala em pulsão de morte. Bem, então esse foi um desafio que se colocou para Freud, explicar no funcionamento do humano a existência de atos repetidos que produzem sofrimento e são mantidos sem nenhum fator externo que condicione a isso. A compulsão à repetição estaria, portanto, a serviço da pulsão de morte. Bem, vamos dar agora um pequeno salto para as formalizações que Lacan apresenta no texto sobre a carta roubada. Esse texto da carta roubada corresponde a uma aula 16, se eu não me engano, do Seminário 2, que é a aula de 26 de abril de 55, e ele foi um texto escrito, também ele foi reescrito na época do lançamento dos escritos, né, do livro Escritos, e foi escolhido por Lacan para ser o primeiro, né, para ser o primeiro texto dessa coletânea dos escritos, né. Bem, qual a relação disso que eu estava falando em Freud, né, da repetição e da compulsão à repetição, com o que estamos vendo aqui, com o que Lacan vai propor no texto A Carta Roubada? Bem, o que ele nos diz no primeiro parágrafo da introdução, da parte da introdução do texto A Carta Roubada? Ele nos diz o seguinte, página 49 dos escritos. Essa citação eu mandei para vocês. A lição de nosso seminário, cuja redação aqui fornecemos, foi proferida em 26 de abril de 55. Ela é um momento do comentário que consagramos durante todo aquele ano letivo ao para-além do princípio do prazer. Ou seja, o que Lacan está nos dizendo aqui? Que todo o seminário 2, que é o seminário em que ele introduz justamente a questão do simbólico, né? Porque no seminário 12 ele introduz a questão do simbólico, no seminário 3 é que ele vai falar mais de estrutura, né? Não é à toa que Flávia trouxe algumas citações do seminário 3, que eu trouxe algumas citações do seminário 3, porque lá ele fala, né, bastante de estrutura, mas a questão do simbólico e um certo esboço do que de fato ele ia tomar como significante, ele coloca no seminário 2. E ele nos diz aqui, né, ele nos diz no texto da Carta Roubada, que o seminário 2 foi justamente dedicado a estudar e falar a partir do texto para além do princípio do prazer, que é quando Freud propõe a questão da pulsão de morte. Bem, um pouco mais aqui em uma outra citação de Lacan. Nossa investigação levou-nos ao ponto de reconhecer que o automatismo de repetição extrai seu princípio do que havíamos chamado de insistência da cadeia significante. Essa própria noção foi por nós destacada como correlata da existência, isto é, do lugar excêntrico, em que convém situarmos o sujeito do inconsciente, se devemos levar a sério a descoberta de Freud. Então,
Lacan não está falando de compulsão e repetição, ele está falando de automatismo de repetição, e ele está falando de insistência da cadeia significante. Então, é importante notar que ele traduz o vocábulo freudiano, compulsão por automatismo, sendo que o Zwang do alemão, né, que é a partícula do alemão, né, que fala justamente de compulsão, né, naquela palavra enorme que é o Wiederholungszwang, né, que é compulsão, repetição, ele traduz não por compulsão por automatismo. O que, claro, né, claro que em Freud era compulsão, tem tudo a ver com a teorização freudiana, porque é uma teorização atravessada, né, pelo conceito de energia, mas para Lacan, como é que ele vai tratar a repetição? Por algo que se dá no automático. Por isso automatismo de repetição. Não há emprego de energia, não há em absoluto nenhuma energia pulsante, nenhuma exigência de trabalho. É a lei própria a essa cadeia significante que rege os efeitos determinantes para o sujeito. É a ordem simbólica que é constituída para o sujeito, demonstrando-lhes numa história e determinação fundamental que o que o sujeito recebe do percurso de um significante. Essa postulação da autonomia do simbólico é a única que permite libertar de seus equívocos a teoria e prática da associação livre em psicanálise, né? Então, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai questionar a questão da compulsão e repetição, dizendo que não é uma compulsão, é um automatismo, né? E vai pôr em xeque a questão da associação livre, quer dizer, a associação livre ela não é livre, né? A associação livre é determinada pela cadeia significante, né? Podemos pensar ainda, a partir do conceito de emissão de outridade, que já trabalhamos, né, que o determinante no dispositivo analítico não é a posição enganosa da associação livre, senão que o analisante assume uma posição de interlocução. Quer dizer, ele não só diz o que lhe ocorre, mas o expressa alguém, o analista, ou seja, além da associação livre, né, não ser livre, nesse sentido de ser determinada pela cadeia significante, né, ela é dirigida a alguém, né? Então, diante do analista, né, e nessa lógica, né, da relação analítica, né, que não é a dois, não é intersubjetiva, não é dual, mas, né, tem essa questão do grande outro, né, que o analista encarna e tudo mais, né, é uma fala dirigida a alguém, né? Então, por vezes alguém pode contar um sonho para um colega, vai contar de um jeito, no momento em que for contar no contexto de análise, aquele sonho toma outro rumo, né? Porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é falar para alguém. Bem, sendo essa repetição uma repetição simbólica, então a repetição para Lacan é uma repetição simbólica, averigua-se que a ordem do símbolo já não pode ser concebida como constituída pelo homem, mas constituindo-o, né? Então não é o homem que cria o simbólico, mas o simbólico que constitui, não é o homem que constitui o simbólico, mas o simbólico que constitui o homem. A partir, então, da descoberta do automatismo de repetição, então, a possibilidade de pensar que Lacan não está falando de resistência, né? Que, aliás, não é um conceito lacaniano, né? Tem aquela provocação que ele faz, né? Que é uma provocação, mas que tem que ser levada a sério, né? De que a resistência é do analista, né? Porque não há resistência no discurso. O discurso está ali, a cadeia está ali, a pessoa está falando, né? Falando o que ela, né, pode falar. Enfim. Então, o que ele está falando não é de resistência, de que a repetição vem no momento de resistência, que a repetição vem no momento difícil, que a repetição vem no lugar do recordar. Não. O que ele está dizendo é que a repetição é o funcionamento humano, né? É o funcionamento da cadeia significante, né? E aí a gente entra no último conceito que nós vamos discutir, né? Rapidamente, estamos quase terminando, que é o conceito de máquina significante, né, que é um conceito que Lacan propõe para pensar justamente essa autonomia, né, da cadeia significante. Bem, o modelo proposto por Freud para o aparelho psíquico, ele é mecanicista energético, né, porque é um modelo que leva em conta a libido, que é a energia. Para Lacan, máquina é a estrutura enquanto destacada da atividade do sujeito. O mundo simbólico é o mundo da máquina, ou seja, é a própria atividade do simbólico. A máquina significante
que tem autonomia em relação ao biológico e que pressupõe em sua definição cadeias simbólicas que se repetem a partir de uma ordem, né? Então, a máquina significante, ela é feita de cadeias simbólicas que se repetem a partir de uma ordem, né? E funcionam e têm autonomia em relação ao biológico, né? Então, assim, esse é um ponto importante. Eu acho que eu acho que eu disse isso da outra vez, não me lembro, mas assim, não é que Lacan diz, né, que o biológico não existe, né? O que ele diz é que não é disso que se trata numa análise, né? Então, se alguém tem uma questão, né, uma demanda, né, um sintoma, uma demanda, né, de algo que diga respeito, né, ao corpo biológico, isso, né, ele vai procurar um médico, né? Então, Lacan não diz em momento algum, né, que não há corpo biológico, ele não diz que não há o inefável, ele não diz isso, né? O que ele diz, e sobre essa questão do inefável, tem até uma, depois eu posso até ver para vocês, tem uma citação interessante, acho que é do Seminário 5, que Lacan diz assim, eu não disse que não há o inefável, ele fala, né? Simplesmente que nós não nos ocupamos disso, né? Então há o corpo biológico, só que o que se trata de uma análise é da máquina significante que tem autonomia em relação ao biológico. Bem, no seminário 2, na aula intitulada Freud, Hegel e a máquina, ele postula que a descontinuidade entre Hegel e Freud é marcada pela consideração da máquina. Embora, e máquina nesse sentido aqui não é máquina, é máquina mesmo, né? Embora contemporâneo da máquina a vapor, o filósofo Hegel não fala em energia, enquanto que é em torno dessa questão que gira toda a discussão de Freud, energeticamente, o que é o psiquismo? Essa é a pergunta que Freud faz, né? Ainda segundo Lacan, a máquina seria condição de possibilidade do conceito de energia, né, noção da qual não dispunha o mundo da antiguidade. Ali, não energia no sentido da libido freudiana. Alicerçado no trabalho escravo, o mestre antigo, isso tudo está no seminário 2, fiz um pequeno resumo. O mestre antigo não precisava pôr em equações quanto o escravo produz, quanto custa sua preservação, etc. Com a invenção da máquina a vapor, que inaugura a Revolução Industrial Moderna, se coloca, todavia, para o capitalista o problema de calcular a eficiência máxima de um maquinário que se degrada, dissipa energia, realiza menos trabalho, com o mesmo combustível, etc. Então, um ramo da física, então, que surge no século XIX, a termodinâmica formulará as leis que dão conta da transformação, conservação e dissipação de energia. Tomando por base a máquina a vapor, que converte calor em energia mecânica, primeira lei da termodinâmica assevera que um processo físico conserva energia mesmo quando a transforma, ou seja, a energia é indestrutível, não é passível de ser criada ou destruída. Em suma, a primeira lei da termodinâmica nos ensina que a energia não é uma substância, mas a cifra, a notação matemática de um princípio de equivalência. É o exemplo da central hidrelétrica que Lacan nos traz no seminário 4, na aula 3. O que Lacan como é esse exemplo da hidrelétrica, né? Que eu passei a vida toda achando que esse exemplo da hidrelétrica estava no seminário 2, mas na verdade está no 4. O que Lacan diz? Que quando se pensa numa central hidrelétrica, a tendência, né, é pensar, a central aproveitou ou fez uso da energia que estava ali, né? A energia que estava ali no rio, na corrente daquele rio, enfim. E o que Lacan vai trazer é que, se não fosse um cálculo, né, um cálculo matemático, um cálculo da engenharia, né, aquela energia não existiria. Então, novamente, ele diz, se estava ali, não estava ali, se o rio existia, não é disso que eu estou falando, mas que se não fosse o simbólico, né, tudo isso é para trazer novamente a questão, né, do simbólico, né, se não fosse o cálculo matemático, se não fosse um cálculo da engenharia, você poderia ter quantos rios fossem, que a energia não iria existir. Então, o que cria energia é o rio? Não. Segundo Lacan, né, o que cria energia é o cálculo. Não fosse ele, não haveria energia. Então, há todo um esforço de Lacan, nesse momento do seu ensino, de nos trazer a pregnância do sistema simbólico e, portanto, do significante, né? Contudo, para Lacan, a máquina não se limita a uma materialização do simbólico, né? Ela não se confunde com o objeto,
Então, não é que a máquina, por exemplo, que a hidrelétrica, vai materializar o simbólico. Não é isso, né? A máquina encarna o que ele chama da atividade mais radical no homem, que é a própria existência do simbólico. Para entendermos isso, devemos pensar a máquina na sua autonomia por relação ao homem ou ao biológico. Sendo assim, supondo assim, na sua definição, uma ordem, programa ou circuito que se repete. Ainda no mesmo seminário, Lacan aproxima a noção de circuito da sua ideia de que o inconsciente é o discurso do grande outro, de uma fala que nos precede e nos constitui. Então, temos mais essa citação de Lacan, a última de hoje, do seminário 2. O inconsciente é o discurso do grande outro. O discurso do grande outro não é o discurso do outro abstrato, do outro da díade, do meu correspondente, nem mere simplesmente o do meu escravo. É o discurso do circuito no qual estou integrado. Sou um dos seus elos. É o discurso do meu pai, por exemplo, na medida em que meu pai cometeu faltas as quais estou absolutamente condenado a reproduzir. É o que se denomina superego. Depois eu falo isso. Estou condenado a reproduzi-las porque é preciso que eu retome o discurso que ele me legou. Não só porque sou filho dele, mas porque não se para a cadeia do discurso, né? Então, aqui, nessa citação, fica muito evidente a questão da anterioridade do simbólico em relação ao homem. Fica muito evidente a questão da emissão de outridade, né? Porque, como ele fala aqui, o inconsciente é o discurso do outro, né? E fica muito claro aqui a questão do particular, né? Então, o que é o particular, afinal? É aquele discurso, né, que vai ser transmitido e no qual o outro já está engendrado, né? Isso é particular, né? Não é que é singular, porque há dois, não há um só em questão, né? Há dois, há três, há quatro, há cinco, porque até depois, se vocês tomarem essa citação, ela é da aula de 19 de 1 de 55, ela continua, ela é imensa, eu não quis trazê-la toda, né? Mas a continuação dessa citação é exatamente ele dizendo que, quando ele diz aqui, né, estou condenada a reproduzi-las, porque é preciso que eu retome o discurso que ele me legou, né, ele, o pai, no caso, não só porque sou filho dele, mas porque não se para a cadeia do discurso, né? Quer dizer, não é possível parar a cadeia do discurso, né? É possível manejar a cadeia do discurso, mas ela se dá por ela própria, pelo funcionamento do automatismo e coisa e tal. A continuação dessa citação, ele diz assim, que não só uma pessoa está enredada nela, né, nessa cadeia do discurso, mas toda uma família, toda uma tribo, toda uma, né? Então é uma citação interessante, porque acho que traz vários elementos que nós discutimos aqui. Bem, então, por conseguinte, descentrada, automática, repetitiva, a máquina significante presentifica o poder disruptivo, fragmentador, mortífero que a linguagem exerce sobre o humano. O instinto de morte para Lacan não é a morte, a busca pelo retorno ao princípio, a volta ao inanimado, o gozo mortífero, o princípio de nirvana, é simplesmente o automatismo de repetição, né? Há algo que se repete, né? E podem trazer efeitos complicados, dos quais aquela pessoa queira se livrar, né? E resolva procurar uma análise, por exemplo, né? Para entender por que ela sofre, para entender por que faz sempre a mesma coisa, para entender por que repete escolhas que não são legais, mesmo ela já sabendo que não são legais, ela continua repetindo, né? Enfim, para entender melhor em que discurso ela está enredada, né? Em que discurso ela está presa, qual é o funcionamento que se dá a despeito, né? A despeito da sua vontade, a despeito da sua escolha, né, consciente, para falar como Freud, enfim. Bem, então, sendo essa repetição, a repetição simbólica, averigua-se que a ordem do símbolo já não pode ser concebida como constituída pelo homem, mas constituindo. O espírito da obra de Lacan foi haver estabelecido que o que é pulsão de morte em nossas vidas são os aparatos simbólicos que as regem. O que é bem diferente de pensar, como alguns lacanianos sustentam, que o real e as energias biológicas nos regem, que haveria uma insuficiência do simbólico em dar conta disso. Então, o que alguém trabalha numa análise? Os aparatos simbólicos que as regem, o discurso do outro que preexiste a ela própria,
né? É isso que é trabalhado no análise, né? É isso que traz sofrimento, né? Não é a pulsão de morte que traz sofrimento, né? Não é o gozo real da carne, sei lá mais o que, né? Simplesmente são os aparatos simbólicos. Para concluir, uma citação de Edelstein na conferência sobre estrutura, que eu enviei a vocês. Mas, se nada é como é simplesmente, e tudo são configurações relacionais, a possibilidade de subvertê-las aumenta muitíssimo, já que em outra configuração pode ser absolutamente outra coisa. É o que eu disse há pouco com vocês. A cadeia significante, ela tem um funcionamento próprio, ela é ordenada, ela obedece a leis, né? Que é justamente o que vai se tentar entender numa análise, saber o porquê que as coisas funcionam de uma maneira e não de outra, mas ela não é estanque. Então, repetindo, se tudo são configurações relacionais, a possibilidade de subvertê-las aumenta muitíssimo, já que, em outra configuração, pode ser absolutamente outra coisa. Inclusive, a morte, o falecimento, a catástrofe, em certo contexto, pode ser um destino fatal. Em outro contexto, pode ser a condição da possibilidade de começar algo novo. Isso depende do contexto. Isso dissolve a ideia de trauma em si mesmo. É o mesmo problema que tinha Freud. Ele dizia: por que na trincheira, onde caem 80 mil bombas, isso torna-se traumático para alguns e outros não? Né? Porque se fosse o fato em si, seria traumático para todos. Né? Se fosse o fato em si, nós estamos na pandemia, estaríamos todos doentes ou estaríamos todos felizes por estarmos em casa. E não é simples assim, né? Porque a determinação, aquilo que nos rege, traz todas essas diferenças, né? Que são passíveis de serem entendidas e são passíveis, né, de serem trabalhadas, enfim. Bem, então é isso que eu tinha para trazer hoje. Agora eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver as questões. Já vi que tem uma pergunta da Alba. Tem um coraçãozinho, obrigada. Deixa eu ver aqui. Alba. Aproveito a tua menção da aula de seminário 2 para colocar uma questão. Lacan faz uma crítica ao culturalismo de Erikson. Haveria um certo perigo de se deslizar para isso? Alba, eu queria que você me dissesse depois, haveria um certo perigo de se deslizar para isso? A partir do quê? Né? A partir do que poderíamos, né, deslizar para o culturalismo de Erikson? Depois você me escreve, embora assim, francamente, eu até li a sua pergunta enquanto eu estava falando, e eu fiquei tentando lembrar, falei, meu Deus, onde é que está isso no seminário 2? Mas, enfim, depois me diga a partir do quê, né, da minha fala, te fez pensar isso, quem sabe eu consigo te falar alguma coisa. Kellen, em Função e Campo, Lacan fala do inconsciente como parte do discurso concreto, enquanto transindividual, equivalente ao termo intersubjetividade. Kellen, eu não estou, de novo, né, não estou lembrando em Função e Campo disso que ele fala do inconsciente como parte do discurso concreto enquanto transindividual. Eu tenderia a pensar que não, porque o conceito de intersubjetividade é um conceito que, em que ele está trazendo ainda, bem no início, assim, duas subjetividades, a do analista, do analisando, né, e algo que se daria entre essas duas subjetividades, né, que por tudo que a gente discutiu hoje aqui, acho que fica claro que, né, não é mais essa questão de intersubjetividade. Agora, eu não lembro dessa parte do Função e Campo do transindividual, se ele está aproximando a intersubjetividade. Eu posso olhar e depois te falar. Vou atrás disso lá no Função e Campo. Alba. Zhuang, acho, é automatismo simbólico? Outra questão, não consigo a citação em Lacan, mas já escutei dizer que o único sujeito na análise é o analisante. Como você lê esse enunciado? Alba, Zhuang, quando você diz que o automatismo simbólico, eu tendo a pensar que não, porque na minha leitura o Zhuang ele justamente ele não traria a questão do automatismo, né? Ele viria mais essa lógica de compulsão mesmo,
né, de algo que demanda uma certa energia, né? E o automatismo simbólico é o automatismo, né? Aquilo que se dá sem, né, sem esforço. Tanto que se a gente pensar, né, lembrar do que Freud fala sobre como trabalhar a resistência e tudo mais, assim, é sempre um jogo de forças, né? E na verdade, quando a gente pensa em automatismo de repetição, né, é aquilo que a pessoa está falando, é o que ela fala, é como ela fala, é como ela conta um sonho, né? É como ela fala de algo que lhe aconteceu, né? Não tem um esforço para romper uma barreira, não tem uma barreira. Em Freud tem essa lógica da resistência, né? Tem um recalcado, tem algo que tem que ser rompido, tem que haver um esforço, uma insistência. E não é isso. Então, acho que o Zhuang, ele realmente está mais ligado a essa compulsão. Bem, quando você diz que o único sujeito na análise é o analisante, eu diria diferente, né? Eu não diria que o único sujeito na análise é o analisante, né? Pegando essa lógica da emissão de outra-idade, eu pensaria assim, que há um sujeito em análise, né? Um sujeito que se dá entre analisante e entre analista, né? Tem até uma maneira que o Ricardo Goldenberg escreveu sobre isso, eu acho que foi quando houve aquela troca de correspondência entre o Christian Dunker, ele escreveu sobre o livro dele, ele respondeu, aquilo que tudo foi publicado pela Folha. Em alguns dos textos que ele né, escreveu como resposta, ou que alguém escreveu, enfim, o Ricardo diz assim, olha, a análise é um novo texto, né, sobre a vida de alguém, sobre a história de alguém, é um novo texto escrito a duas mãos, né? Então, eu acho interessante, bonito até, acho poético, de certa forma, assim, pensar isso. Então, eu não diria que é um sujeito e é o analisante, eu diria que é um sujeito entre analista e analisante. Até porque aquela mesma pessoa, noutra análise com aquele mesmo analista, ou essa mesma pessoa, noutra análise com outro analista, vai ser outro sujeito em análise, né? Então, o sujeito que se dá numa análise não tem a ver somente com o analisante, né? Tem a ver com o momento de vida daquela pessoa, tem a ver com o analista, né? Então, aquela mesma pessoa, noutra análise, outro analista, vai ser outro sujeito. Pré-determinação da cadeia, Ana Amorim. Pré-determinação da cadeia, Ana Amélia, né, eu acho. Ana Amélia, isso é exatamente o que a gente discutiu, né, quer dizer, a cadeia, ela já tem uma determinação, para usar a palavra que você usou, né, ela tem uma determinação própria, né, ela tem leis, ela tem uma ordem própria, que a gente vai entender melhor quando discutirmos a carta roubada, né, e a grande questão da análise vai ser exatamente como trabalhar isso, né, aquilo que não se inscreve na cadeia, que é o que a gente chama de real, aquilo que é impossível de se, né, de se inscrever, portanto, não é dito, né, não é que é impossível de dizer, mas como ele não se inscreve, acaba não sendo dito, né, vai continuar sendo impossível? Então, assim, a análise serve mesmo, né, para quê? Né? Até me lembrei agora de uma outra... hoje eu estou citando muito o Ricardo Goldenberg, né? Tem uma palestra que ele deu, que se chama A Situação da Psicanálise e a Formação do Psicanalista, de 2017. Está disponível no YouTube, onde ele fala exatamente isso. Ele diz assim, poxa, mas se a análise não servir para mudar o que é real, né? Nesse sentido impossível de se inscrever para determinada pessoa, a análise existiria para quê? Né? Só para a gente olhar e realmente isso aí é impossível para mim, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Como articular repetição e estrutura. Kellen, as duas coisas vêm juntas, né? Porque a repetição acaba trazendo o que nós vamos aprender como estrutura, né? E a estrutura acaba trazendo a repetição. Agora, fiquei pensando assim, né? O que vem primeiro? Talvez não tenha um vem primeiro, né? Se a gente pensar no tempo circular. Porque uma coisa traz a outra, né? Talvez, acho que quando a gente discutir o texto da carta roubada, né? Eu acho que isso vai ficar mais claro, né? Como a estrutura traz a repetição e a repetição vai trazendo a estrutura. Então, são dois termos, são dois conceitos que funcionam juntos, né? Eduarda, Karine,
nessa diferenciação entre o que é ou não biológico, consequentemente, concernente à análise, não corremos o risco de cair numa lógica cartesiana? Como seria um corpo não marcado pela letra? O corpo não marcado pela letra não é o corpo da psicanálise, né? Porque justamente o corpo não marcado pela letra, talvez seja o corpo da medicina, não sei, né? Mas o corpo da psicanálise é o corpo marcado pela letra, né? É o corpo que é falado, né? A gente trabalha com o corpo, né? Aquele corpo que comparece no discurso, aquele corpo que é falado, a maneira como alguém fala de seu próprio corpo, né? Aquele corpo marcado pelo significante, né? Então, na verdade, o corpo não marcado pela letra, né? Não é o corpo com que trabalha a psicanálise. Inclusive, Eduardo, essa sua questão ela é boa, até pelo seguinte, lembrando assim até de alguns casos, algumas coisas da clínica, né? Que muitas vezes, né, é possível, sim, né, o analista trabalhar com alguém uma questão muito própria ao corpo, né, por exemplo, uma dor, né, ou consequências de um acidente, alguma coisa assim, né, mas desde que a maneira como isso vai comparecer na fala, né, no discurso, né, enfim, Ronan. Quando se monta um conjunto de significantes, o que dá aos elementos desse conjunto uma pertença. Por pertença, quero dizer o que cumpre a função de fazer o elo entre os elementos. A relação entre os elementos, né? A própria maneira como eles vão comparecer na fala, né? Por exemplo, quando você escuta alguém em análise, né? Alguns elementos vão vir juntos, vão aparecer relacionados, né? E outros que o analista poderia pensar, nossa, que engraçado, né? Ele fala de, né? Por exemplo, ele fala de a pessoa X fala do trabalho, fala dos colegas e tem um chefe, nunca me falou do chefe, né? Então, o que faz com que os elementos pertençam a um determinado conjunto, né? O fato de que eles sejam trazidos como elementos de um determinado conjunto, ou seja, de que eles sejam falados enquanto tais. Gilberto, externo à sua fala, mas presente nela, hoje, pela segunda vez, tu apontas que a fala plena vazia é algo que desaparece. Em que essa distinção se tornou? Boa observação, Gilberto. Realmente eu falei disso, né, na vez passada e nessa. Ela se tornou, na verdade, é uma distinção que desapareceu, né, porque se tornou a fala, né? Nesse momento, fala vazia, fala plena, é como se houvesse a possibilidade de que numa fala houvesse comparecimento, não sei nem se eu posso falar comparecimento de sujeito, porque essa época é tão, né, no início do ensino de Lacan, não sei como andava nesse momento a concepção de sujeito de Lacan, mas enfim, é como se numa fala houvesse comparecimento de material para análise e na outra não. Então a fala plena seria uma fala em que havia, né, o comparecimento do material para análise, na fala plena, né, de certa forma houvesse um comparecimento de sujeito, vamos dizer assim, a possibilidade, né, e na fala vazia não. E o que isso vira? Isso vira a fala, né, isso vira o discurso, né, então, em qualquer discurso, dependendo da forma como ele é manejado, aí vem a questão da manobra do analista, do significante, há a possibilidade de comparecer sujeito, né, até fiquei me lembrando também para falar para vocês que não é que não haja possibilidade de comparecimento de sujeito, né, fora do contexto de análise, até há. Isso é uma coisa interessante, que às vezes lembrando de algumas situações da clínica, alguém me traz assim, nossa, eu fui conversar com uma amiga e ela me fez uma pergunta, Karime, e eu fiquei assim, tão desconcertada, eu nunca tinha pensado nisso que ela me perguntou, né, então, de certa forma, né, isso que se dá propositadamente, né, o analista faz de propósito, né, para que haja comparecimento, né, de sujeito, a partir dali análise, enfim, até pode se dar no outro contexto, por quê? Só que não vai ser aproveitado, né, porque a amiga que fez a mega intervenção legal não fez nada a partir disso, mas enfim, mas agora eu me perdi um pouco, mas enfim, mas então, o fala vazia e fala plena vira fala, né, vira o discurso, simplesmente, não tem essa partição em que algo traz material para uma análise, algo não,
uma fala que não dissesse nada, não houvesse possibilidade alguma, né, de comparecimento de material inconsciente, né, essa é a diferença que deixa de existir. Kellen me mandando transe individual, vou olhar, Kellen, Adriana. Lembrando que iniciaremos um grupo de estudo sobre o seminário da carta roubada. O grupo de estudo que vai começar na sexta-feira, agora às 10h30. Adriana colocou o e-mail dela e do João para quem tiver interesse nesse grupo de estudo, do qual falei há 15 dias atrás. Muito bom, manda qual o texto do Goldenberg, por favor. Ana Amélia, na verdade não é um texto, esse que eu citei. O que eu citei é uma conferência que está no YouTube. O nome é A Situação da Psicanálise e a Formação do Psicanalista. É uma conferência de 2017, tá? É fácil achar. E o que eu citei dele, além disso, foram elementos, trechos do livro dele, do Disler Lacan. E eu para vocês junto com a bibliografia. Gente, então é isso. Terminamos por aqui. Qualquer pergunta a mais, Kelly, eu vou olhar, né, onde é que está o transe individual, vou anotar aqui para poder te responder melhor. E continuamos, então, daqui a 15 dias. Perguntas podem me enviar por e-mail. Né? Boa noite a todos, um grande abraço, até a próxima.